Ser adulto é pagar boleto? Essa frase virou quase um bordão nos tempos modernos. É engraçado, rende piada nas redes sociais, todo mundo se identifica, mas dá aquela risadinha nervosa porque sabe que no fundo é verdade. Crescer vem acompanhado de responsabilidades financeiras. Mas se você parar para pensar, reduzir a vida adulta a essa frase é quase uma injustiça com tudo que significa amadurecer, porque a vida ela não se resume a contas, a planilhas, a vencimentos. Adulto de verdade não é quem paga boleto em dia apenas. Adulto de verdade é quem aprende a viver com consciência, presença e responsabilidade sobre si mesmo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. A grande questão é que muita gente passa pela vida acreditando que amadurecer é simplesmente sobreviver, dar conta das obrigações e pronto. Só que maturidade vai muito além de você assumir dívidas, assinar contratos ou manter a sua geladeira cheia. Maturidade é sobre a forma como você se posiciona no mundo, como você lida com as suas escolhas, como você encara frustrações e como você administra não apenas o que você tem no seu banco, mas também o que você tem dentro de si mesmo. O peso das responsabilidades não define maturidade, é inegável. Crescer significa você lidar com compromissos. O boleto não é só financeiro, ele é emocional, ele é profissional, ele é social. Você tem responsabilidades com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua saúde, mas não é o fato de você ter essas responsabilidades que faz você ser maduro. É a forma como você lida com essas responsabilidades. Tem gente que ganha bem, paga todas as contas no prazo, mas é incapaz de enfrentar uma conversa difícil, de assumir um erro ou de tomar uma decisão que exija coragem. Esse tipo de adulto, no fundo, só cresceu no calendário. Já outros, mesmo sem uma vida financeira perfeita, mostram uma maturidade enorme ao lidar com perdas, ao aceitar limites, ao ter clareza sobre o que depende deles e o que não depende. Maturidade é saber escolher e aceitar o preço das escolhas. Um dos grandes sinais de que você deixou de ser apenas um jovem cheio de planos para se tornar um adulto maduro é a consciência de que toda escolha carrega um custo. Não existe vida sem renúncia. Quando você entende isso, você para de esperar que tudo seja possível ao mesmo tempo. Você percebe que você não pode viver de todas as formas, em todos os lugares, com todas as pessoas. Você precisa escolher. E toda escolha significa abrir mão de alguma coisa. Esse reconhecimento, por mais desconfortável que seja, vai te libertar. Ele é libertador. Porque amadurecer é você aceitar que não dá para ter tudo, mas é possível ter o que realmente importa. Se você tiver clareza do que isso significa para você, show! A relação com o tempo muda. E é outro ponto crucial da maturidade, é essa relação com o tempo. Quando é jovem, parece que você tem a vida inteira pela frente, que sempre vai dar tempo, que dá para deixar as coisas para depois. O adulto maduro, ele percebe que o tempo é finito e não se trata de entrar em desespero ou você viver correndo contra o relógio, mas sim de você aprender a ter prioridades. Você começa a perceber que você não pode gastar energia em discussões inúteis, que não vale a pena alimentar ressentimentos intermináveis, que não dá para desperdiçar anos em algo que não tem sentido para sua vida. O tempo passa a ser o seu bem mais precioso e isso muda completamente a forma como você escolhe viver. Muita gente confunde maturidade com frieza, como se crescer fosse sinônimo de perder a sensibilidade, deixar de acreditar nas pessoas ou se tornar alguém cínico. Isso não é maturidade, isso é defesa.
O adulto maduro não é aquele que deixa de sentir, mas o que aprende a lidar com os sentimentos sem ser dominado por eles. Ele não foge das emoções, mas ele sabe acolhê-las. Não vive em função de expectativas alheias, mas não se fecha ao convívio. Não espera a perfeição das pessoas, mas também não aceita migalhas. Ele se torna, acima de tudo, consciente. E a consciência, ela traz equilíbrio que nenhum meme sobre boletos pode traduzir. A maturidade, ela exige coragem. Eu sempre falo isso. Porque você precisa de coragem para encarar de frente aquilo que você não queria ver. Coragem para assumir que nem tudo vai sair como você planejou. Coragem para se responsabilizar pelas próprias escolhas, em vez de colocar culpa em outras pessoas. Ser adulto de verdade não é colecionar vitórias, mas ser capaz de se levantar quando a vida derruba. De se reinventar quando tudo muda de repente e de não desistir de si mesmo, mesmo quando tudo parece desabar. Essa coragem não nasce de um dia para o outro, mas o exercício constante de viver com lucidez. Amadurecer também é entender que o mundo não gira ao teu redor. Você descobre que os seus problemas não são os maiores do planeta. Que todo mundo tem dores, desafios e responsabilidades. Isso não significa, não estou falando, na verdade, para você se diminuir, mas eu estou falando para você ter empatia. A maturidade, ela amplia o teu olhar, ela te torna menos egoísta, ela te torna mais consciente de como as suas atitudes podem impactar os outros. Ser adulto não é se fechar em uma bolha de autossuficiência, mas reconhecer que a vida é feita de relações e que saber conviver, apoiar, ouvir e também impor limites faz parte desse processo. A liberdade que nasce dessa maturidade pode parecer contraditório, mas quanto mais maduro você se torna, mais livre você é. Porque a liberdade, ela não te ausenta das responsabilidades. Ela te faz ter uma consciência sobre elas. É quando você entende que você pode escolher o que assumir, o que deixar para trás e o que você realmente pode sustentar. A verdadeira liberdade não está em você viver sem regras, mas você viver com as regras que você mesmo construiu para si, sabendo que elas fazem sentido. Essa é a diferença entre ser um adulto aprisionado e um adulto maduro. Um vive na obrigação, o outro vive na escolha. Reduzir a vida adulta a só pagar boletos realmente é engraçado, mas é triste como uma visão de mundo. Podem me julgar. Maturidade não está no código de barras do fim do mês, mas na forma como você encara a vida todos os dias. Ser adulto é aprender a escolher, renunciar, priorizar, lidar, assumir, sem perder a tua leveza. É viver consciente do tempo, das consequências e, ao mesmo tempo, aberto ao que a vida pode te oferecer. E, no fim, ser adulto não é sobre pagar para você existir. É sobre você aprender a existir de verdade. Te vejo no próximo vídeo.